fazer uma abordagem sobre a importância da literatura e do cinema na educação, nos dias de hoje, como nos dias passados, e a falta que fez. Eu sou Verônica. Eu sou a Sara. Joyce Mirelle. Maria Eduarda. Alexandre. Bom, a princípio, eu gostaria de falar um pouco sobre a literatura. A gente sabe que ela precede o cinema, né? Até porque a literatura ela começa de forma escrita, foi passada ao longo das gerações, na forma de se expressar, uma das formas de se expressar do homem. E a relação da literatura com o cinema ela foi algo mais da contemporaneidade, até porque antigamente a gente sabe que não tinha essas tecnologias, foi difícil para fazer com que elas fossem adaptadas às obras no caso. Então, a gente vê que a gente só pode fazer essa relação da literatura com o cinema nessa questão dos tempos atuais. E que a literatura ela era algo muito voltado mais para peças, para teatros, e que as obras elas eram criadas, a gente vê Rei Édipo, as tragédias gregas, todas essas, Romeu e Julieta, todas essas obras que nós conhecemos da literatura, Tânis, tudo isso, ele tinha uma base consolidada e que a gente vai discutir mais à frente como isso foi se desconstruindo ao longo do tempo, porque hoje a gente já não vê a literatura mais só como uma forma, como um texto, mas a gente vê que ela se mescla com outras coisas. Eu queria só complementar a tua fala com um artigo da coluna Voz da Serra sobre o acontecimento da premiação do Oscar, que é a cerimônia Academy Awards. Teve uma parte da notícia que eu achei bem interessante e a gente pode relacionar com isso, sim, que fala assim: hoje a literatura não é mais fechada em si mesma, na medida em que suas fronteiras interagem em outras linguagens artísticas. Podemos apontar como causas relevantes o avanço da tecnologia que possibilita a visualização da escrita literária, bem como o mal-estar com as circunstâncias da vida, ao mesmo tempo que se precisa criar modos de sentir prazer. Há necessidade de avaliar os momentos históricos, na medida em que a literatura faz críticas e cria utopias. O cinema corrobora na imagem e movimentos das obras literárias. Ambas as linguagens acabam por se confundir através das artes cinematográficas, como nos figurinos, nos cenários, na sonoplastia, nos efeitos especiais. O cinema é a síntese das artes literárias, ao promover várias formas de visualização da criação humana. A literatura dá asas ao cinema, que por sua vez estabelece a conversa entre as expressões artísticas diversas que vão se enriquecendo na medida em que se agregam e se complementam. É interessante isso porque a gente sabe que esses filmes que a gente já vem abordando até nos livros de leitura, de novelas que a gente vê passando na TV e outras séries, quase a maioria são baseadas em algumas obras literárias. Mesmo que não seja assim, um enredo totalmente fiel, a obra tem alguns pontos que tiram várias histórias. Por exemplo, quando eu estava falando da questão do Rei Édipo, por mais que a gente não encontre uma novela, uma série que seja retratando toda aquela história, mas sempre tem assim minisséries, contos, alguns filmes bem pequenos que tenham assim um pouco daquela história tipo dos heróis, onde a gente vê até no sítio do Pica-Pau Amarelo, que envolvia até essa questão que eu lembro do Hércules, que envolvia essa questão dos deuses, essas tramas, assim. Não, só, tipo assim, tentar abordar que eles tentam levar um livro para as pessoas que têm, tipo assim, não quer ler através dos filmes. Pequenos trechos, mas não relacionando o filme completo. Em pequenos trechos, eles abordam poucas coisas do livro para ver se a pessoa entende. E muitas das vezes a pessoa entende o que o livro quer abordar e não procura muito a ler o livro. Até porque, tipo assim, esse ponto que a Joyce colocou é interessante, porque a maioria dos filmes, principalmente os populares, o que envolve fantasia, a maioria que assiste público é os jovens. Eu, por exemplo, eu comecei a ler realmente por querer, não por obrigação, foi por conta de um filme.
meu primeiro livro que eu li por completo, com vontade de ler mesmo, foi o Harry Potter. E só foi por conta do filme. Eu achei interessante, a gente via no Instagram, no YouTube, o pessoal comentando sobre o filme, sobre o livro, que era muito melhor. Então, é um ponto de partida. Ontem na aula tinha umas pessoas falando sobre o livro da Cora, né? Que muitas pessoas não gostam. Mas no meu ponto de vista, só por eu ter visto incentivos no Instagram, algumas pessoas divulgando, eu senti vontade de ler o livro. E aí, assim eu acho que também retrata a abordagem de literatura e cinema. Porque você vai ver as pessoas divulgando, dizendo que é bom, e você vai ter aquele incentivo de ler o livro também. Também a importância da tecnologia, os avanços da tecnologia, porque como você falou, antigamente só tinha essa questão do teatro. Para você visualizar toda essa literatura em forma de imagem, assim, você precisaria ter um local para você ver. Hoje em dia não, a gente tem esse acesso. Aonde a gente quiser ter, a gente pode ter esse acesso livremente, de forma assim bem prática e rápida. Não só ajuda na questão de levantar o público no sentido de divulgar para as pessoas, como também na ambientação. Era muito difícil retratar o ambiente, o clima do livro para o filme, porque era muito diferente. A maioria era coisa fantasiosa. E o público, os atores em si na peça não conseguiam retratar isso. Então hoje em dia é muito mais fácil, está muito mais atrativo. Teve algo que a Verônica falou que eu queria falar, quando fala a questão do rei Édipo, que disse que eles não adaptaram completamente, mas que a gente vê graças. E isso é muito verdade, porque na história do rei Édipo a gente vê a questão do plot twist, vamos dizer assim, do clímax da história, aquele ponto crucial. E hoje é o que a gente mais vê nos filmes. Por exemplo, no filme, uma animação, Frozen, a gente acha que a Ana vai ficar com um menino, com um príncipe, mas no final a gente vê aquele plot twist, que ele não era bonzinho, que ele era o vilão da história. Então a gente vê isso se desenrolando nos diversos filmes, pegando a tragédia, que a gente vê traços. Às vezes eles não adaptam de forma fiel, mas a gente vê traços de coisas muito importantes, como o romance, como o drama, e isso fica muito presente nos filmes e é aquilo que chama a atenção das pessoas. E assim, a gente lendo os artigos da professora Mandou, a gente vê como a literatura não foi assim valorizada nesse ponto. Sim. Porque assim, ela foi um traço marcante no desenvolver da arte cinematográfica, desses pontos do clímax, da comédia, do humor, do drama e tudo mais. Só que essas obras, elas não foram de fato valorizadas. Até porque tem no artigo, eu acho que fala sobre a educação, que fala que na época, quando o cinema veio estar no auge, essas obras elas não vieram assim estar assim mais como que eu posso dizer? Não vieram estar mais adeptas ao público, assim. Eram outras histórias. Até teve uma palavra lá que eu achei bem assim estranha e eu fiquei do que se trata isso, que era pornochanchas, acho que é assim. Aí eu fui ver a arte da sexualização, né? Só que de forma irônica, satirizada, só que nada a ver com as obras literárias, que é o que poderia trazer um incentivo aos leitores, às pessoas a conhecerem de fato a real história daquela obra, que fosse um incentivo para a educação também. E foi mais assim, investindo a questão dessas tramas que a gente vê, né, que não tem fundamento e não vai influenciar e não vai agregar nada na sociedade. A partir desse ponto aí que diz, toca na educação, hoje em dia a tendência é essa, pelo menos o que ensina, porque, querendo ou não, ensinar uma pessoa a ler uma obra literária hoje em dia no ensino médio é difícil, porque a maioria do público jovem prefere mais algo atual, no sentido que eles realmente assistem, tipo uma série, um filme que já entra nesse tema. Então, trazer obras cinematográficas para a aula como elemento de estudo, como algo que instrui o aluno a ter esse senso de leitura, de se interessar por aquela obra
fazer pesquisa sobre os livros e através daquilo que os professores incentivavam nos filmes, os alunos iam atrás dos livros e fazer a leitura. E assim é um incentivo maior. Foi basicamente o que aconteceu conosco. Assim, a gente, com o clube de leitura, sem o tempo necessário para conseguir ler, a gente vai assistir o filme. Aí assistia o filme, quando a gente ia para ler a obra, a gente percebia pontos que olha, faltava isso, a gente pode fazer essa relação. Isso é muito importante, porque no momento em que um professor ele leva, tem assistir tal filme, e agora que vocês lerem o livro, bora fazer essa discussão em aula, isso acaba atiçando mais a vontade do jovem a ler. Porque esses pontos são cruciais, assim, que faltam mesmo. O filme, a gente sabe que tem que ser algo bem sintetizado, bem resumido. Só que esse ponto de não colocar, às vezes, até a questão do clímax, que às vezes até se modifica. E a gente percebe na leitura que é algo assim totalmente diferente e que é mais emocionante. Essa parte aí, eu estava pesquisando sobre a questão do pós e contras na questão do cinema. Porque muita dificuldade do cinematista é a questão de trazer a essência do livro. Muita gente, o diretor do filme, muitas vezes não lê o livro. Só faz, gostei desse livro, gostei da capa, pega uma síntese do livro e faz com base nisso. E não se aprofunda realmente, não se preocupa em ler realmente como é a história. E por isso que muitas das vezes é mal adaptado. Não pega realmente, como a Verônica falou, a essência, as principais partes. E é muito triste. Por isso que leram o livro, né? Tem um programa lá do. Eu vou informar essa TV. Vocês podem ver que nas semanas eles lançam filmes aos sábados. Se você for assistir um filme por completo e depois for buscar o que eles retrataram no filme, às vezes se torna muito diferente, porque a maioria das vezes é abordado, como a Alexandre falou, pega lá uma síntese do livro e vai elaborar um filme. Aí o filme fica incompleto. Demais. Tem algo que fala assim, segundo o artigo que segundo Camargo, a literatura por ser um sistema que está inserido no sistema cultural mais amplo, viabiliza diversas relações com outras artes e mídias fazendo surgir, assim, outras linguagens e discursos. Assim, depara-se com uma diversidade e pluralidade de linguagens, que exigem que o leitor ou espectador contemporâneo amplie a sua leitura de mundo e concepção de arte. Isso aqui é muito interessante porque muitas vezes a gente se depara com uma obra e a gente não tinha muito conhecimento sobre o assunto, às vezes a gente não tinha uma visão crítica sobre um tema determinado. E ao se deparar com a obra, a gente começa a ter uma visão mais ampla, ter mais conhecimento, até para ter conhecimento de outras coisas. Vamos fingir, a gente está assistindo uma série e a série citou de novo Rei Édipo. Como a gente já leu, a gente já tem esse conhecimento, tem uma visão mais ampla, ele quis falar de tal coisa, ele fez uma sátira com tal tema, isso é retratado em tal livro. A nossa mente se torna mais ampla com relação a outros conhecimentos e a outras formas de pensar, a gente se torna mais crítico. Voltando a gente falar da questão da educação, da relação com a literatura e o cinema, né, na presença da didática pedagógica na sala de aula. O artigo que a professora deu para a gente, na página 7, tem um parágrafo bem no meio que diz assim: as diversas áreas do conhecimento, como medicina, psicologia, educação, religião e direito, buscavam tratar, como indicam artigos em revistas e periódicos da época, o efeito do cinema, o impacto da imagem cinematográfica, de que modo absorver e processar essas imagens, e de que maneiras isso afetava suas ideias e concepções e, consequentemente, seu modo de agir. Lembra essa parte aqui? Eu lembrei do artigo que eu acho que a professora Liana, que a gente falava sobre a questão das notícias, sobre barbaridades, né, no cotidiano, afetarem as pessoas, principalmente crianças, vai influenciar o seu comportamento. Nessa parte aqui, eu fiz essa comparação e entendi a preocupação
desse pessoal de medicina e psicologia, como que trazer filmes para a sala de aula e influenciar esses alunos. De que forma ele influenciar? São vertentes, né? São pontos que podem levar uma coisa a outra, só que vai depender da maneira que vai ser trabalhado em sala de aula. Se for para ser colocado, deixar em alto, em aberto e jogar ali para o aluno ter aquela oportunidade de só pegar aquilo e construir na sua mente da forma que ele receber aquilo, né, vai ser algo preocupante. Só que assim, se for feita uma relação, uma abordagem legal, esse ponto aqui é algo que deve ser cair por terra, se a gente vê. Dando continuidade sobre a educação, no artigo que a professora Márcia mandou para a gente, conta que até 20 anos atrás, se os professores quisessem trabalhar cinema na sala de aula, ele ia encontrar muita dificuldade por falta de obras que foram adaptadas para o cinema. E aí a gente vê que no nosso ensino médio a gente pode ter esse contato com algumas obras que foram adaptadas, vários filmes que foram adaptados de obras cinematográficas. Tá certo? E aí a gente vê que nós podemos fazer essa relação com os livros, porque a literatura não é tão somente a leitura daquelas letras, mas também na forma que a gente vê. Então, quando o professor, se ele quiser entrar em contato com levar filmes em sala de aula, só que em tempos atrás ele não ia ter tanta capacidade por falta desses recursos que realmente não tinha. Só que hoje em dia a gente pode ver um grande avanço, que hoje em dia tem vários filmes que foram adaptados de outros, mas não fica assim 100% real, mas a gente tem esse contato, que foi até um artigo que eu procurei, que foi criada uma lei que obriga as escolas de educação básica a exibir filmes nacionais por no mínimo 2 horas mensais. Então foi criada realmente uma lei para que os alunos tenham contato com os filmes. E aí quando a gente vê levando o filme para a escola, levando filmes para as crianças, a gente fica assim, mas é uma coisa que é necessária para a criança ver e criar meio que um senso crítico. Isso é muito preocupante porque, assim, já é justamente obrigado a fazer isso e as pessoas não colocam. Eu vejo assim, muito professor não coloca por questão de idade também mesmo, porque ele vai se deixar pela massa, né, dizer, vou trazer um filme de uma obra literária que não vão gostar nem mim. Concordo entre aspas, porque realmente tem muita gente que não gosta de obras literárias e quando é adaptado para um filme, muitas das vezes torna chato o público dele. Até porque são obras na qual eles não gostam e o assunto em si eles também não gostam, na maioria das vezes. Então talvez seja por isso, talvez os professores se tornam tendenciosos por esse problema no meio do caminho. Talvez eles querem levar mais, será que eles vão gostar? Entendeu? Talvez já tentaram uma vez e não conseguiu na primeira. Teve um resultado ruim, entendeu? Mas às vezes nem de primeira a gente consegue. Pois é. Eu tive por mim. Quando eu comecei a ler algumas coisas de literatura, eu não gostava. Mas da segunda obra para frente, que a gente vai tendo mais contato, vai analisando, a gente vai gostando. E às vezes o que acontece em escola de ensino médio fundamental, teve uma vez, o aluno não gostou, aí tem medo de colocar de novo, mas se a pessoa não tentar, não persistir para incentivar, nunca vai ter bons leitores e pessoas para fazer esse tipo de pesquisa. E também tem a questão de que forma você está selecionando aqueles filmes. Se está realmente de acordo com a disciplina que o professor está passando, e se realmente ele tem meio que uma formação para ele poder colocar o filme e ele meio que desenvolver esse filme em sala de aula. Porque não é só
vai ver a E às vezes muda na hora que se adapta ao filme. E isso que a Sara falou, que vai instigar quem está assistindo a ir ler. Porque naquele momento que a gente está lendo, a gente produz uma imagem na nossa mente. E ao ponto que a gente está assistindo, a gente só leva aquela parte do áudio, né? Do que vai para a nossa mente das palavras. E aquilo leva a gente aí pelo lado mais detalhado, mais assim, em busca, né? E Você presta mais atenção nos detalhes que vai. quando tu falou da questão da lei, eu tinha até visto um artigo semelhante, que fez até uma pesquisa em São Paulo, só que eu baixei, só que eu não tinha eu achei que eu tinha passado por cima lá, não fez. Aí aqui na página 9 diz assim, sendo assim, o professor de literatura dispõe a atualidade de um conjunto de obras cinematográficas que seriam de grande auxílio nas salas de aulas, que poderiam ser utilizados como instrumentos pedagógicos para um trabalho de formação de leitores. Essa acessibilidade de que goza atualmente o professor de literatura que se propuser a trabalhar com cinema em sala de aula advém de uma série de fatores que concomitantemente, na última década, elevaram o cinema nacional a uma produtividade significativa, sendo que grande parte dessas produções tem o roteiro adaptado de obras da literatura nacional clássica ou contemporânea. Isso aqui a gente vê a questão, como vocês já falaram aqui, da questão de obras serem impostas em sala de aula. No meu ensino médio, eu não tive assim, vamos dizer, um grande incentivo por parte de professores. Mas como estava ali por lei, era uma emenda que devia ser obrigatório ter aquilo, alguns professores tinham assim, como se dedicar um pouquinho, por mais que não quisessem, mas era obrigatório, eles iriam lá e faziam aquilo. Como retrata aqui mais na frente do artigo, fala sobre a questão de impor obras clássicas, como Memórias Póstumas, Dom Casmurro e Machado de Assis. Na época tinha uma minissériezinha curta-metragem, que foi passada para a gente, aí foi passado o livro para fazer o seminário, e fora o que vinha no governo, acho que vinha nos livros, né? Que tem aquela história em quadrinho de Dom Casmurro. Ali era um incentivo, porque assim, a gente via o filme, depois via aquela história em quadrinho. Aquilo mexia assim com a mente da gente de uma forma interessante, sabe? Não sei explicar aqui direito, mas é interessante. Isso, Quando ele atraiu vocês. e quando a gente ia ler a obra por completo, ver aquele, fazer aquele paralelo entre a curta-metragem e a HQ, é algo assim, é muito interessante. Isso ali instiga demais quem está lendo e forma aquele lado crítico do leitor. E é isso que falta, assim. E o que ele falou, foi só um pouquinho que eles meio que se interessaram, mas se eles tivessem se dedicado mais a isso. É uma coisa que puxa uma via de mão dupla que forma um dominó. Porque quando a gente se interessa pelo filme, se interessa pelo livro, outros gêneros, como quadrinho, no caso, a gente vê diretamente. Por exemplo, Dom Casmurro eu não sabia até então que adaptava para quadrinhos. E é interessante pensar isso porque muita gente lê gibi, lê quadrinhos, até mangá. Eu particularmente lia mais mangá do que obras mesmo. Só no ensino médio que eu comecei a ler obras para estudar mesmo. Obrigatório. Um filme que ele foi adaptado de obra, A Cidade de Deus. Eu não sabia que ele tinha assim, um livro que foi adaptado. Então, eu acho que tem muito gente que conhece mais o filme do que isso. Isso fala mais no artigo mais pra frente, justamente sobre essa questão. Porque no Brasil, a gente sabe que não tem tanta influência, né, da literatura. Tem, claro, a gente conhece os nomes, Machado de
20 anos atrás, o que já era para ter sido iniciado somente nessas obras clássicas, para impor na sociedade valores, porque isso aí agrega muito a pessoa. Sim. E não foi totalmente o contrário. Usaram só aquilo para criar coisas assim supérfluas que, como eu já disse, não acrescentam nada. Interessante dessa questão eu vou falar de mim. Eu, tipo assim, eu gosto de ler obras, passei a gostar mais ainda depois que eu entrei na universidade. Porém, eu confesso que eu gosto mais de ver filme. Por exemplo, BuzzFeed. Eu li o filme, ouvi o filme. Eu assisti o filme primeiro, depois eu fui ver a obra. E tipo assim, confesso que eu gostei mais do filme, mas não posso dizer que sua obra tem seu valor, tem e muito, porque foi com base nisso. Porém, eu gostei mais do filme, entendeu? Porque tem muitas pessoas que gostam mais do filme justamente porque é mais atrativo aos olhos, chama mais a atenção. Já no livro é mais abstrato, a gente tem que se imaginar, ver aquela imagem na mente e às vezes, por parte da pessoa não. Mas o bom lembrar isso, você está lendo Pra algumas você está pessoas. sabendo. Pra mim é como se Entendeu? ele estivesse ali na década do livro criando as imagens. Do jeito que você quiser, não é uma coisa de Eu só me nada. retrato com mulheres empilhadas. Naquele caso lá de Ticho Pires sendo morto lá jogado no Rio, era mesmo que eu tava vendo o pessoal jogando lá dentro do Rio. E aí, já depois a gente vai aprendendo as imagens na nossa mente, assim, meu Deus. É mesmo que eu tava No vendo. meu caso, a maioria das vezes, das obras dos filmes que eu assisto, a maioria das vezes eu gosto mais das obras, justamente por ter mais detalhe, eu fico, sei lá, meu Deus, minha cabeça vai mais a fundo, porque no filme, às vezes tem detalhes que a gente não consegue pegar na hora, a gente pega só mais lá na frente, ou se não, depois de assistir 2 vezes. Na obra, não, porque é parece que vai ter impacto mais forte. É interessante assim, a gente olhar assim numa hora. Arqueou a sobrancelha, Aqui assim, fechou o fechou, e a gente vai na cara, assim, levantou, ficou assim, Não, é interessante isso aqui, esses detalhes. Todo filme, só que E a gente tipo assim, por isso que eu tô dizendo, na obra, quando vai ficando assim, o que o personagem está fazendo, a gente começa a agir da mesma forma, porque a gente começa a se colocar no lugar do personagem. Como se a gente estivesse vivendo a história. Sim, realmente Não que o filme não proporcione isso, porque tem muito filme que proporciona esses fatos, por conta até do que tu falou, de eles adaptarem, né, o sentido, trazer isso, e isso se torna algo muito profundo pra gente, da questão de captar. Só que tem coisas que, como a gente falou, se fosse um filme do Mulheres Empilhadas, eu não ia conseguir assistir, eu ia fechar os olhos, mas no livro a gente lê, por mais que a gente imagine, a gente consegue ter esse acesso. talvez, tipo assim, não tem nem como trazer do filme esse tipo de obra, que realmente é muito pesado. Não tem, eu fico imaginando o pessoal da parte gráfica retratando isso no filme. Isso que eu ia É dizer. muito difícil, porque tem a questão dos direitos autorais, que não pode mostrar muito isso. Cara, eu vi isso numa série um dia desse, no Instagram, que foi banida só porque mostrou, sei lá, uma coisa horrível, não questão de sangue, de terror mesmo. Eu acho assim que o livro de Mulheres Empilhadas não vai entrar nunca na parte É de muito literatura pesado. e cinema, né? Porque ele é um livro pesado, como tu já falou, ele vai ser banido por certas palavras, porque tem muitas palavras pesadas, e por certa situação. Eu acho que ele é um livro que não vai poder. É como a Alexandre disse, o cinema, ele vai, para uma pessoa que trabalha nos bastidores, é muito difícil tentar captar a essência do livro, porque o livro, como ele é muito detalhado, o filme tem que ser mais resumido, então é bem difícil para eles no processo criativo trazer a sensação do que aquilo realmente causou nos leitores, de uma forma que seja do mesmo jeito, mas que em pouco tempo, isso é muito difícil para eles conseguirem adaptar. E por conta dessa minha pena, vamos dizer assim, quis se tornar algo problemático ao mesmo tempo. Por quê? Por falar de um filme que é bastante recente, Vingadores, o Ultimato. O Thanos, o personagem, o vilão, ele realmente foi vilão. Todo mundo gostou dele, mas quando a gente vai ver os quadrinhos, ele é muito mais
compara com o filme, entendeu? Para os fãs que lê os quadrinhos, foi basicamente uma cara. Porque eu não gostou nenhum pingo. Eu não gostei. Eu li os quadrinhos e não gostei nenhum pingo, entendeu? Porém, eu assisto, se passar os Vingadores na televisão um dia desse, assisto, é curioso, entendeu? Se torna algo natural. Porém, se for comparar, não perde o valor totalmente. Isso em qualquer obra que for adaptada ao filme, porque não tem como realmente adaptar tudo, todos os aspectos detalhes. Tu falou com esse Jackson, eu não sabia que ele tem um livro, foi hoje, pela manhã. Eu tava tomando café, aí eu gosto de comer assistindo. Aí eu entrei na Disney, deixa eu ver o que tem de interessante. Nossa, aí saiu 2 episódios da série. Aí eu fiquei assim, aí o Daniel perguntou, o que tu tá assistindo? É uma série que eu só peguei um episódio. Aí ele falou, eu pensei que eu nossa, precisa ler o livro, né? Esse filme aí, o novo, é o que eu tava vendo, esse vídeo é o que está sendo mais adaptado de acordo com Um livro, o sim, mas fiel. Só que, tipo assim, eu não sei se vão continuar, eu particularmente olhei o trailer, por mais que eu li o livro, e aí tá realmente muito fiel, só que eu não gostei nem do filme, entendeu? Mas foi do filme? Vi o trailer do filme e gostei mais do antigo. O antigo é muito melhor pra mim. Esse que eu vi agora que foi bem frio, foi uma série. É a série. Tá lançando aos poucos O menino, anos. assim, o Olhinho, a menina. Isso. Só que o antigão, o Percy Jackson antigão, eu achei melhor, entendeu? Teve até um índice maior. Teve até um índice maior na questão lá de bilheteria. Mas, tipo assim, é muito complicado lidar com isso, porque por mais que a gente tenha aquele senso de visão, rapaz, é massa ver assim. Na hora que a gente lê o livro, tem aqueles detalhes, tem pequenos detalhes. Então, assim, é muito difícil comparar. Até a questão assim, da idealização de tudo que acontece, né? Porque Isso o Gabriel me falou assim, ele leu o livro, ele idealizou aquele meninozinho muito novinho, um adolescente. E no filme é assim. E no filme, ele falou que No filme não, no livro. era um homem de 20 e poucos anos, representando um adolescente de 12, né? Ele ficava uma coisa Sim, tem muito isso na série, nos filmes. O pessoal tem 15 anos quando já vai estudar a pessoa. É muita coisa. Não é muito assim real, como a gente imagina lendo o livro, mas o menino de 12 anos não falou. Aí vai ver no filme lá, 30 anos. Eu tava vendo, o único que foi realmente muito fiel e muito bonito. Eu gosto quando o filme é fiel e muito bom. Eu acho que É raridade. todo mundo. Todo mundo vai ter raridade. Tipo assim, o Avatar. O Avatar, cara, que filme lindo. Porque a ambientação. Tem? Tem. E a maioria desses filmes. Tem. Cara, a ambientação foi muito boa. Indicações aí pra gente. Cara, eu fiquei louco assim, eu quis saber o que é desse também. E tipo assim, é muito louco ver isso, porque a parte gráfica eu acho incrível. E é só um comentário à parte, uma curiosidade, porque realmente é muito difícil, principalmente quando se trata de fantasia, a ambientar, adaptar o ambiente na hora do filme. Porque pode continuar. Não, você vai falar, voltando a gente está falando da literatura, do cinema, eles pegaram a questão da manifestar aquilo que o ser humano sente. Porque quando a gente lê uma obra, a gente sente as emoções de raiva, de surpresa, ou de decepção, enfim, de tristeza, a gente sente tudo isso. E quando um filme traz isso de forma visual pra gente, às vezes tem um impacto muito grande. Que às vezes a gente não, como eu disse, às vezes a gente não consegue nem aguentar vendo, né? Mas às vezes no livro a gente consegue ler, mas no filme a gente não consegue assistir. Mas isso é justamente o ponto-chave da literatura do cinema, é a coisa principal. Porque a literatura é uma forma de manifestação do homem, aquilo que ele faz para se expressar. E no momento em que a gente lê, que a gente se identifica com o personagem, que a gente se identifica, ou que a gente sente a frustração, ou que a gente gosta, isso é algo muito bonito, porque mostra a vivacidade que uma obra tem sobre o impacto, sobre a vida do ser humano, o impacto que ela pode causar na vida do ser humano. E aí, como a gente vê o Alexandre aqui, ele veio empolgado, tipo, ele, nossa, o livro, é justamente isso, porque tu sente, tu ama a obra, tu gosta, e quando a gente vai receber o filme, a gente quer que a gente sinta às vezes as emoções que a gente tem, às vezes a gente se E é interessante
por esse meio. Assim, as outras séries foi muito chato. Não tem nada a ver com os quadrinhos. Porque pegaram, sei lá, parece que leram as coisas do quadrinho e só jogaram pra fazer, entendeu? Pra ter bilheteria e não teve. Porque os fãs não gostaram. A maioria que assiste essa questão dos quadrinhos, das HQ, dos super-heróis, são fãs. Dificilmente você vai ver lê um quadrinho. Essa pessoa que lê um filme, que vê um filme, lê um quadrinho, é porque já leu o quadrinho e viu o filme por conta disso. Então, nunca vai ser o contrário. Daí a gente vê a literatura evoluindo, a literatura tem vários autores, a gente vê na evolução, trazendo para quadrinho, se adaptando para o gosto da pessoa. Que antes a gente pode ver isso hoje a gente vê em filme, né? Mas a questão das HQs. Muita gente não gosta de assistir filme, mas pode ter a HQ para ler, então é bem diferente. Outro ponto interessante que a gente pode falar sobre essa relação é que muitas vezes os diretores mudam alguma coisa de propósito. Por exemplo, eu estava comentando um dia desse, faz tempo, sobre a questão da Ariel. O filme novo não foi fiel, pelo menos na personagem militar, vou ser bem sincero, porque trouxeram uma atriz que é negra para uma personagem que é branca. Os fãs foi, digamos assim, um assunto. Mas é uma coisa interessante de pensar, porque, tipo assim, eles mudaram totalmente, entendeu? E tem a história, porque eles fazem um livro, eles fazem um desenho, nos Estados Unidos eles fazem um livro. Aí eles vendem, se gosta, eles começam a produzir um filme. Realmente, é o que ele disse, em alguns pontos eles tentam adaptar, só que acaba. É como ele diz, né? Do ponto de vista dele, é a militância, né? Para algumas pessoas pode não ser. No caso, pode ser representatividade. No meu caso, eu concordo com ele. Eu vejo mais como uma militância. Por quê? Porque a gente pode ver que tem a literatura africana. A literatura africana, se tu for estudar, tem muitos heróis nacionais do local que tu pode usar para construir os deuses deles, a história deles. Tu não precisa escurecer um personagem só para tu ter um lugar de fala. Eu discordei quando eu assisti, porque assim, a gente já fez com aquela mentalidade daquele personagem. A gente percebe claramente que isso ali é só por questão de audiência, é só para chamar atenção, para poder ter, como que eu posso dizer, maior engajamento nas redes sociais. Porque muitas pessoas acham aquilo legal, porque a gente sabe que a representatividade de princesas negras nesses desenhos da Disney são muito poucas. E quando eles resolvem fazer algo assim, que vai agradar algumas pessoas, crianças, adolescentes que ainda estão nessa fase assim, de gostar muito Talvez poderiam criar realmente um personagem para deixar isso eu ia dizer, porque a gente vê no período que estava sendo lançado a Pequena Sereia, foi lançado o filme do Homem-Aranha do Miles Morales, e ele é negro. E o povo a bilheteria mundial, ele estava no top. A gente vê que não tem nada a ver com questão de cor, tem a ver com eles acabam destruindo uma imagem de infância que a pessoa carrega e isso igual o da Branca de Neve também que lançou. A Branca de Neve que é lá que ele está acostumado a ver. Essa parte que a Duda citou sobre a questão do Homem-Aranha, por que eles gostaram? Porque foram fiel. Mas o Homem-Aranha é branco. Sim, uma versão mas tem outra versão em quadrinhos que é negra. Então, tipo assim, foram fiel, gostaram dos críticos para cá, entendeu? Então, assim, é uma linha na qual o diretor deve pensar sempre nessas questões. Nós temos que realmente ver se podia assustar o amigo e falou. Não só naquela negra, está causando muito polêmica. Daí entra a questão de se identificar, que o cinema traz na criança. Porque a questão da identificação, ela acontece não só na cor de pele, mas na personalidade, no cenário que o filme é ambientado. Tipo assim, por exemplo, a gente vê nos filmes, ou no livro, como a professora falou, a professora Laís, de crianças que leram a mesma obra, mas tiveram
a gente pode. É que na professora Márcia falou que ela já deu vida secas 3 vezes, né? E cada vez que ela lê, ela diz que tem uma visão diferente. E isso também acontece com a gente. Sobre isso, vamos falar na questão dos filmes da Disney, a gente cresce com o pensamento dessas histórias, como eu falo. Quando a gente vai conhecer, ver elas novamente, quando está com uma mentalidade mais desenvolvida, a gente vê de uma forma diferente. Aí uma série que eu já até falei aqui em algum trabalho, que é a Bela Uma Vez, que ela é um misto de todos esses personagens, desde o público de princesas, de tudo, de tudo. Eu não gostei da série, mas eu assisti as 7 temporadas. Eu fui assim, meu Deus, como vai ser? Assim, só pra aquele. Nostalgia. Isso, só aquele, não era nem nostalgia, era só aquela questão de tipo, julgar aquilo. Ah, Porque assim, a gente cresce e vê como que acontece a história. E lá eles invertem, misturam todos os personagens de uma forma que fica totalmente desconstruída do que realmente é. Aí eu fiquei assim, é o que a gente fez, João e Maria. E clássico. Aí eles vão e transformam a história de João e Maria em uma coisa totalmente diferente, mete dúvida. Era isso que eu ia comentar, a diversificação dos gêneros cinematográficos. Tem terror, tem drama. Tem, Tipo assim, João e Maria e o Caçador de Bruxas, se eu não me engano. É Já tá não tem Caçador de Bruxas. Calma aí, vamos lá. Vamos discutir. Vamos lá. Tipo assim, é uma linha muito complicada, porque, tipo, por exemplo, esse que vocês citaram aí, João e Maria, por que eles foram tão longe e trouxeram terror? Já pensaram nessa questão? Porque assim, as pessoas, os diretores, eles não estão preocupados se está fiel ou não. Como a menina falaram, eles estão preocupados se vão ter engajamento, se vai realmente ser algo que todas as pessoas vão gostar. E nesse João e Maria, eu gostei, entendeu? Eu assisti o filme, eu gostei. Só que eu já conheci a história antes. Eu não gostei da história antes, gostei também, mas eu também gostei do filme. Então, assim, é uma coisa que a gente deve ver, porque muitas das vezes não é porque não é fiel que é ruim. Tem muito filme que não é fiel e é bom, gente. Tipo assim, por exemplo, o Vingadores, de novo, eu não gostei, eu gostei porque trouxe bastante fidelidade, entre aspas, porém, os quadrinhos é melhor para mim, para outras pessoas o filme é melhor. Então, assim, é uma linha na qual as pessoas devem ver. eu não sei se a gente está fugindo falando desses filmes, né? Porque desses contos, que assim, vocês têm entrando na literatura que a gente vai lembrar. Mas já indo para a questão do filme da Barbie, a gente cresce assistindo a Barbie de uma forma. Tem livro! Aí quando a gente vai ver aquele filme, como é que chama esses filmes? Live action. Quando a gente vai ver, a gente vê que teve muita crítica de pais, mesmo que assim tem a indicação, a faixa Pois etária. é, Levam crianças que assistem aquele desenho que tem aquele intuito para crianças e já vê um desenho, um filme, live action, de uma faixa etária totalmente diferente, que tem algum outro sentido e levam crianças. Porque como até o Alexandre disse, tem a obra de João e Maria, uma obra destinada para criança. A gente vai fazer uma coisa tipo, aí eles fizeram adaptado para um público maior, botaram no terror, já é mais para criança. Então eles brincam muito com isso. Gente, a questão da Barbie é uma obra. Mas aí Não faço Por exemplo, eu não gostei do filme. Eu assisti o filme,
que abre o filme é a faixa Falta etária. de informação. Exatamente. Então, muitas das vezes, eu estou empolgado. Muitas das vezes a pessoa não se informa, é Barbie, então vou levar, né? Pensa já assistiu, entendeu? Você já acha que é que nem É porque a literatura faz. Porque a literatura é algo que já está impregnado, vamos dizer assim, na nossa vivência, na nossa cultura. Tipo, Romeu e Julieta. Eu nunca tinha lido a obra. Eu já ouvi falar, já vi resumo na internet, mas a obra mesmo eu nunca tinha lido. E quando eu fui ler, que a gente vai ter os detalhes, vai pegar aquilo e vai, olha, meu Deus do céu, é diferente, tem a coisa dessa coisa. Só que quando a gente vai crescendo, ou vai. No decorrer da nossa vida, o cinema ele vai adaptando, vai trazendo outras formas. E a literatura ela é algo que está presente na nossa vida. Que a gente cresce, a gente conhece algo que a gente nunca nem assistiu, nunca nem leu, mas conhece porque já ouviu falar, não sei o quê. Então é como a gente vê, como o Alexandre falou, muito empolgado falou, sobre os produtores, né, de tentarem trazer e também a questão de informação. A gente entra na questão dos livros para entrar no quadro. Então, pode ser. Começar aqui pela indicação da praia, que é verificar, de acordo com os temas levantados, se nos apresentados a intencionalidade explícita ou implícita da produção a qual a faixa etária o filme se agrega. Quando eu vi isso aqui, eu fui entender um pouco da trama do filme, O Menino que Descobriu o Vento. Eles queriam fazer um filme, assim, ele não é para todas as faixas etárias, mas que desse para uma certa faixa etária, até mais à frente, que pudesse assistir aquilo. Aí eu fui entender a questão de não ter cenas que são bem chocantes, que tem no livro, como o autor, que é o William, né? Que ele fala da vivência dele, da realidade dele. Aí eu consegui entender mais isso, como por exemplo a questão do cachorro, que ele deixa lá amarrado numa árvore e ele corre a descer. E no filme ele já encontra ele morto. Aí a gente entende isso, depois que eu fui ver isso aqui, eu fui poder. Foi algo que a gente até debateu, porque tem coisas que, quando a gente lê, não tem. Quando a gente assiste, se fosse trazer ao pé da letra para o filme, não teria tanto impacto para a gente. Por exemplo, a questão da bicicleta. No livro não tem importância nenhuma, mas no filme eles deram uma importância maior. Por quê? Porque isso mexe com nossos sentimentos, isso vai fazendo com que a gente goste ou não da obra. E essa cena também dele deixar, não retratar o cachorro morto, ele deixa ele morto lá na árvore, vai se tornar impactante no filme, mas pra gente que vai ser leitor, vai ler o livro, a gente vai imaginar como é que vai acontecer, como ele amarrou o cachorro lá com os amigos, depois ele foi atrás do cachorro para ver se o cachorro tinha morrido, depois como ele foi sepultar o cachorro, a gente vai ter aquela imaginação. Você nasce uma imaginação que, tipo, é chocante, mas não vai ser tão chocante que a gente vai assistir. Eu sei que é muito desafiador isso, porque, cara, ele contou muita coisa nesse filme. Por exemplo, o pai da bicicleta. Teoricamente, ali é uma parte importante, sim, mas para o roteirista pode ser algo desnecessário. E pode ser que ele julgou isso e não colocou no filme, entendeu? Então, assim, por conta de sintetizar a história como um todo, questão do tempo, na maioria do tempo, 1 hora, 2 horas, não lembro por aí, e ele não sintetizou toda aquela história, entendeu? O outro ponto que a gente já está até discutindo, que é nível de fidelidade à obra literária. Verificar quais características da obra original a transposição literatura-cinema mantém e se a tradução ou estilística não caracteriza, não descaracteriza ou desvirtua a obra original. Que é o que a gente vê, né? Porque eles têm que pensar na questão do engajamento deles poderem lucrar. Só que certos pontos que eles forem colocar, pode ser que faça com que a obra não fique tão valorizada. Porque assim, todo mundo que eu vejo falando sobre o livro, diz que é muito tocante, mas que é baseado em fatos reais. Né? E quando o Alexandre fala sobre a questão do filme Avatar, que ele falou que hoje tu falou sobre aí eu ia falar, só que aí passou, né? Eu fiquei pensando assim, será se para eles é mais fácil colocar um livro que é fictício, de fantasia, para
para ficar um pouco mais fiel do que um que já é baseado em fatos reais, que vai tocar com a pessoa e ser mais infiel. Eu não Em sei, extremos, porque, tipo assim, é mais fácil colocar porque não tem essa questão de idade. Ah, pode colocar fantasmas de boas, entre aspas. Tem questão de idade. Livro tem questão de idade. Sim, eu tô falando a questão de representar a ambiência. Porque, tipo assim, e é difícil, porque representar a ambiência, principalmente quando é ficcional, quando é algo da imaginação, se torna difícil para os diretores visuais, entendeu? Porque é muita coisa, ali é muito difícil fazer isso, é uma questão de tempo, demora muito mais tempo. Então, aí temos nessa questão de, pode colocar isso ou não. É tipo no meu pé de laranja lima. Eles censuraram no filme quase toda a parte que o menino apanha. Sim. Quando na verdade no livro as partes mais chocantes são as partes que o menino apanha e são as mais detalhadas. Eu lendo o livro, eu chorei. Eu assisti o filme e não teve tanto impacto na minha vida, porque as partes que mais me chocaram foram as partes que ele apanhou, foi a parte que ele desmaiou quando soube que o menino, o amigo dele tinha falecido. Todas essas partes importantes no livro tem maior detalhe, tem maior coisa, só que pro filme, na questão da censura, acontece muito, eles censuram muito. A gente não tem como mostrar um pai batendo desse jeito como um menino. Só voltando nessa parte da primeira que eu falei, da faixa etária, que é importante né, que o professor for falar, levar um filme para a sala de aula, ele vê qual é a faixa etária que vai ser, não pode levar um livro que é muito pesado para as crianças de 5 anos, 5 anos. Tem que estar de acordo. A gente vai para o próximo. Sim, no próximo ponto. Críticas, resenhas da obra. A gente já tem criticado. Analisar problemas feitos sobre o filme, a qualidade de produção e a relação observada pelos críticos de produção cinematográfica. Todas as obras a gente já criticou. A gente não pode falar uma coisa assim com muita propriedade, porque eu não gostei de uma resenha sobre esses filmes. E a gente não tem muito entendimento sobre as A obras. gente vai para o próximo. Por exemplo, tem aquele filme, não é brasileiro, não é nacional, mas eu acredito que a maioria vai assistir As Crônicas de Nárnia. Ele é totalmente fiel ao livro. Com certeza. Totalmente fiel. Assim, tu lê o livro, Muito bom. eu primeiro assisti o filme, aí depois que eu fui ler o livro. Quando eu fui ler o livro, a gente percebe que cada detalhezinho que tu imagina é igualzinho ao que estava sendo dito no livro, que é totalmente diferente em outros casos, que a gente vê que o filme não consegue ser tão fiel. Então, esse paralelo. Cara, como isso acontece é muito bom. E olha que é fantasia. E tipo assim, ele não só adapta a questão da essência do livro, como também do ambiente, do espécie do leão. Tipo assim, adaptar os personagens fictícios, vamos dizer assim, que não existe na vida real, para a parte gráfica, que foi, eu acho que foi a parte mais difícil, entendeu? Então é muito bom quando acontece isso. O próximo é temas transversais. Listar os temas transversais apresentados na obra e a partir disso cogitar possíveis atividades com literatura que possam ser realizadas tendo os temas como forma. Acho que isso aqui é algo prático, né? Eu acho que seja tipo a nossa visão crítica sobre a obra. Por exemplo, violência infantil, na obra, como vai ser a obra específica, do 15. O 15, a questão da seca, a fome, são todos temas que fazem paralelo com a nossa realidade. Por exemplo, o livro que a gente leu, esse do menino do Metamorfose. Ali aparece um tema que a gente não vive, que é a questão da metamorfose. A gente não vive a questão da metamorfose, não tem como fazer esse paralelo. Mas já na questão do 15, a questão da fome, da seca, pode ser temas relevantes e que fazem parte da vida de alguma pessoa. Então a gente vê essa questão, esse Quando eu paralelo. falo do 15, a gente fala de que a cinematográfica não consegue ser um pouco muito fiel às obras literárias. Só que assim, o filme do 15, ele me norteou mais no livro. Porque eu lendo o livro, eu fiquei assim um pouco perdida. Quando eu fui assistir o filme, eu fiquei assim, será que esse negócio tá certo? Porque eu não vi isso não no livro. Aí quando eu fui ver, tá certo. Porque na parte quando o pessoal vai embora, eu nem me toquei
do próprio livro, entendeu? O próximo é a acessibilidade. Observar em que esferas a obra é acessível, se pode ser comprada em locadoras, qual a disponibilidade, se é vendida em lojas próximas ou em lojas, e se o valor é acessível. Isso aqui eu acho que atualmente não é tão porque acho que, por mais que nem todos tenham acesso à tecnologia, à internet, mas a maioria, não vou dizer a maioria, mas boa parte tem um acesso pelas redes sociais, ao YouTube, consegue pagar uma plataforma. Sim, isso é verdade. Muitas pessoas já deixam de comprar, porque a gente não vê aqui, por exemplo, em Colírias. Se tem biblioteca não, assim, livraria. Se tem livraria, eu ainda não fui. Mas é difícil nesse nessa questão ter o acesso ao livro físico, se fosse o caso de eu querer ler. Mas já na questão, como tu disse, das plataformas, já é mais fácil. A gente consegue achar até no YouTube audiobook do livro, então a gente vê essa questão, né? Tem essa divisão, né? Faltam 3 agora. Pertinência para o trabalho com a obra literária. Verificar para os aspectos da obra cinematográfica podem ser trabalhados em convergência com a obra literária. São vários, como a gente já listou, né? Teor ideológico do filme. Diagnosticar o conteúdo ideológico do filme e se ele se aproxima ao apresentado no livro. Já falou, foi fácil para engatilhar, falou. Muito bem. Eu sou meio premotista. Apresenta preconceito em relação a grupos específicos. Isso aí eu acho que até que um pouquinho, Que é verificar se a produção cinematográfica de alguma maneira denota preconceito, seja por meio de caricaturas, sátiras ou estereotipação de grupos ou minorias específicas e o grau de improbidade dessa exposição. O livro de Anne Frank tem a série na Netflix. Tem a série, mas é sobre a amiga dela. Aí tem para a questão de ser estereotipada, a Amy é muito estereotipada como uma má influência para a amiga dela. Na série, no filme, conta mais a história da Margot, que é a amiga dela. Mas a Amy, ela aparece de vez em quando. E a gente sabe que a Amy ela é extrovertida. Só que no filme eles tratam ela como se fosse alguém muito. Uma influência que fala o que quer, essas coisas assim, de uma forma que não é muito bem vista, vamos dizer assim, com o que a gente conhece da obra. Porque a obra ela se tornou famosa, a gente tem algo como um símbolo, né, de alguém que passou pelo nazismo, que sofreu e que lutou e ficou essa marca. Mas que quando eles fazem essa adaptação, eles desmontam tudo aquilo que a gente já tem. Então é muito triste. Então nesse caso eu conheço esse caso específico. A gente falou assim, até a questão do filme da areia, assim, Às vezes os diretores querem colocar umas questões sociais só para. Dentro de Eu, quando assisti o Velho Lá no Jardim, eu imaginei como dizer que o menino era de rua. Eu jamais imaginei na minha vida que eu botar o João Guilherme pra fazer o filme Menino assim, parece uma criancinha rica. É pior, Não é? fica assim sem sentido. Não, mas assim, eu acho que a gente imagina que você é rico porque ele já é rico. Mas ele falou o papelzinho direitinho. Não, eu acho A menina é uma ótima atriz, só que, entendeu? Eu tava até que entre o filme de Meu Pai do Laranja Lima com o Will Christopher bem. Eu achei o Meu Pai do Laranja Lima mais realista, muito mais. Sim. Ele contou mais. É tão tal que eu consegui entender o outro mais do que o filme. O filme
palma.